Boa noite! Oi, pessoal! Hoje, dia 8 de julho de 2020, estamos aqui juntinho com vocês hoje nessa live. Andréia, a primeira a entrar, olha só! Oi, Andréia, tudo bem? Um beijo grande. Hoje uma live super especial, né? Vamos falar de um tema que eu acho que vocês vão adorar. Vou esperar minha convidada chegar aqui. Vocês sabem que essa live vai ser compartilhada com a Juliana, né? Então eu vou esperar ela entrar para que eu possa então compartilhar com ela esse momento aqui juntas para falar desse tema bem bacana, super atual, super conveniente, que muitas pessoas aqui... Deixa eu ver, Antônia. Não, aqui, Antônia não. Aí a Juliana ainda não entrou, tô esperando. É muito atual, que muita gente sofre, infelizmente, porque às vezes nem imaginam que o problema é justamente esse que nós vamos falar agora. Então hoje nós vamos falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. É um dos assuntos que mais nós estudamos hoje, viu? Cadê a Juliana? Oi, Ju, tô esperando você aqui pra gente poder começar essa live. A Juliana tá aqui, ó, entrou. Então, solicita a sua, aqui, Ju, solicita a sua, aí, a sua confirmação. Assinou, mas ela não tem solicitação nenhuma aqui. Opa, Juliana. Oi, Ju, tô esperando você. A Antônia tem aqui para solicitação. Eu não tô conseguindo visualizar a sua solicitação. Você entrou, mas não tá solicitando aqui para mim, ó. Aqui, participar do seu vídeo. Quem tá aqui é a Antônia para participar do vídeo. Não é você. Juliana, oi. Aqui. Oi, gente, só um minutinho, tá? Eu não tô conseguindo fazer isso aqui com a Juliana. Opa, aí. Ju? Eu vi que você entrou, amor, mas você não solicitou a sua participação. Aqui. Oi, Fábio. Fábio aí tá presente nessa live aqui, ó. Que me chama. Pois é, eu quero te chamar, ó. Você não... Aqui, ó. Vai, Juliana, eu tô chamando. Ai, meu Deus do céu, cadê você? Aperta a interrogação. Que interrogação, meu Deus do céu? Aqui. Juliana, meu Deus, eu não tô conseguindo. Ô, Jesus. Aqui não. Aqui não. Não, aqui não. Ué, você não solicitou a sua... Oi, gente. Falha técnica, viu? Isso acontece. Eu não tô conseguindo acenar pra Juliana. Ai, denunciar, fixar comentário, transmitir. Oi, Ju, acho que agora vai dar certo. Vê aí. Que a gente já tá com bastante gente, ó, conectando. Aê, nossa senhora, eu já tô até suando aqui. Gente, Já desculpa, imaginei. viu? Espero que eu falei assim, como que eu vou te mandar um WhatsApp? Você não vai me Aqui. ver. Aí, bom, isso acontece, viu? E não foi a primeira vez, né? Pois Mas é. tudo bem, ó. Para quem está chegando agora, essa live está sendo então compartilhada com a doutora Juliana Rossi, minha filha, enfim, para quem não sabe, né? Com muito orgulho, que seguiu a carreira da mãe, de tão apaixonada que a mãe é pela nutrição. Pois Então, é. olha, não é para qualquer um que tem esse prazer, essa honra e esse orgulho de compartilhar uma live com uma filha, né? Que está ao meu lado aí o tempo inteiro estudando, a gente discute pra caramba, ela com as Né, mãe? visões dela, com o jeito dela, eu com o meu, já de 30 anos de formada, né? Então é lógico que tem sempre um conflito aí.
né, de profissionais, de ideias, de gerações. Mas é muito produtivo. Então, eu acredito que dessa 1 hora a gente vai tentar passar o máximo da nossa prática clínica com respeito a esse tema super bacana e, enfim, que eu acabei de falar, que eu acho que muita gente sofre sem saber. Né, Juliana? Então, para Pois quem não a é, conhece, pode se apresentar. você já me apresentou, mas nem tem como negar, né? Que eu sou filha da doutora Roseli. Pois é, também sou nutricionista, trabalho com a minha mãe já há mais de 10 anos na parte clínica. E é o maior orgulho a gente. Primeiro que eu já nasci nesse berço, né? Então já vejo a nutrição crescer. Faz anos, aliás, a nutrição funcional eu vi nascer, né, no Brasil. E aí é claro que a gente juntas, por eu adorar essa área, a gente juntas. Até hoje a gente descobre muita coisa atual, muita coisa moderna. A gente estuda junto, a gente discute junto, a gente aprende junto. E esse tema da alergia e da intolerância alimentar. Não é um tema recente, não é um tema novo, mas é um tema extremamente estudado, explorado, não só por nós nutricionistas, mas graças a Deus hoje a questão alimentar, a importância alimentar, ela vem caindo muito no interesse de toda a classe de profissionais da saúde. Hoje em dia eu fico até muito feliz quando eu vejo até dentista se interessando por intolerância alimentar, por nutrição, né? Então eu acho que a gente hoje, cada vez mais, a gente tem certeza do que a gente fala, do caminho que a gente trilha e das coisas que a gente fala aqui para vocês. E em questão da intolerância e da alergia, né? É claro que a gente, como nutricionista, ainda mais pela rede social, a gente sempre tenta ir diversificando os assuntos. Mas a nossa vontade, né, mãe? A gente sempre, se deixar, todos os dias a gente quer falar de intestino alguma coisa, né? Ah, não tem como, né? Vai envolver tudo que nós formos falar, a gente está envolvendo toda a parte digestiva. E aí, gástrica, intestinal, né? Modulação intestinal e assim por diante. Mas antes da gente começar até a falar sobre esse assunto, eu quero dizer para vocês que quem ficar até o final da live vai ter um super presente. Então, gente, não é que a gente está querendo segurar vocês na live, mas já querendo, Fazer por eu merecer. digo que eu digo que a gente quer participação. Eu falo que não existe live se não tiver vocês do outro lado, né? Não tem por que a Exatamente. gente estar aqui se a gente não tiver essa interação com vocês. Então, e além disso, a gente quer que vocês aproveitem as informações e ainda ganhem presentes. Então, vai ter um Presente cupom, uma senha. nada com a live, né, mãe? É lógico. Vai ter uma senha que nós vamos disponibilizar nos últimos minutos da live. Então, só quem ficar no final que vai poder saber qual é o presente e qual é a senha, ok? Muito bem. Vamos ao tema que tem muita coisa, Juliana. Então, Sim. vamos começar falando para eles quais são as diferenças entre alergias alimentares e intolerâncias ou sensibilidades ou hipersensibilidades alimentares? Sim. Então, vamos lá, gente. Intolerância alimentar. Intolerância alimentar é uma resposta imunológica. O que é? Eu vou tentar deixar o menos técnico possível para vocês tentarem entender. Eu quero que vocês imaginem a situação acontecendo no organismo de vocês. Porque o importante não é vocês decorarem a definição ou entenderem. O importante é vocês terem a consciência do que acontece, das reações no nosso organismo. Então, a intolerância alimentar é quando é uma resposta imunológica das nossas células de defesa, mediadas por IgG. O que é IgG? É uma imunoglobulina. Então, toda vez que a gente entra em contato com algum alimento, isso é de forma individual, personalizada, cada um desenvolve e tem uma reação, uma resposta imunológica de determinados alimentos, não é todo mundo a mesma coisa. O nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, ele produz células de defesa porque ele entende que aquele alimento que você está entrando em contato não é um alimento, mas sim um agente agressor. E aí, aquele determinado alimento acaba não sendo mais alimento, acaba não cumprindo mais a função de nutrir, e sim acaba gerando respostas inflamatórias. Isso é a intolerância alimentar. Diferente da alergia alimentar. Porque a alergia alimentar, gente, é algo que você nasce com ela. É diferente da intolerância, que ela é adquirida. Outra coisa, a alergia alimentar, ela vai produzir sintomas imediatos.
Eu entrei em contato com o alimento, independente da quantidade, da frequência que eu comi esse alimento, eu vou ter os sintomas. A intolerância, não, ela depende da quantidade e da frequência, De né? 8 até Sintomas, até 3 dias depois, você pode ter ainda um sintoma da intolerância de algum alimento que você entrou em contato. E exatamente. aí, Na alergia, a gente tem sintomas imediatos. Eu entrei em contato, independente da quantidade, eu já apresento sintomas. Lá na intolerância, não, como a Juliana disse, é tardia, né? Então depende da quantidade, da frequência, e os sintomas podem se manifestar até 3 dias, né? Então, de 8 a 72 horas, olha a diferença. Outra coisa, a imunoglobulina que está presente na alergia é específica daquela proteína, daquele alimento. Né? Enquanto ela é IgE, enquanto aí que você, na intolerância já que é a você chama IgG. de proteína, deixa eu só falar uma coisa muito importante. A maioria das reações imunológicas são relacionadas à proteína. Quando a gente fala de IgG, que é da intolerância, ou IgE, que é da alergia, a gente está falando de proteína, que são os alimentos. Essa é a fração do alimento responsável por essa reação. Exatamente. E na alergia, a gente tem que estar com a presença do anticorpo contra essa proteína específica. E aí a gente tem também exames que vão dar o positivo, a positividade para essa alergia. Coisa que às vezes a gente já tem uma diferença nos testes correlacionados com a intolerância, que eu faço o mesmo teste da IgE específica e vai dar negativo. Então, não adianta o paciente ir lá no laboratório e pedir um IgE, né, específico para ovo. Vai dar negativo. E ele é intolerante, porque o IgE específico, ele vai dar só quando você tem uma alergia. E outra coisa, você sabe quantas pessoas têm problemas de alergia? Em torno de 2 a 8% de pessoas têm alergias. E a gente Hoje, vê isso casos na são de fase de alimentar. exato, a gente nasce, pode ser tanto na fase mais ainda quando você é criança do que quando você é adulto, né? Você tem esse problema de alergia. Enquanto a intolerância, a gente tem muito mais na fase adulta do que quando você é criança. Então, tem muitas diferenças que são bem contrárias uma à outra. E só um profissional que estuda, que se atualize, que conhece bem essas especificidades, para saber se você tem alergia ou você tem intolerância. Tanto é que os Já sintomas que você também se diferem, né? dos profissionais, o que a gente observa muito na nossa prática clínica é assim, não querendo falar que hoje a nutrição é a salvação, muito embora eu acredite que seja, né, mãe? A gente acha que seja a salvação de grandes problemas. Mas o que a gente observa muito na prática clínica é o seguinte, que nem teve alguém aqui que perguntou sobre refluxo do café, que tem, acho que azia, sei lá o quê. O que a gente vê muito assim, as pessoas, hoje, intolerância alimentar, a gente tem mais de 150 sintomas relacionados à intolerância alimentar. Então, eu vou citar aqui alguns que são os mais recorrentes. Então, refluxo, azia, constipação, diarreia, estufamento, gases, enxaqueca, inchaço, dificuldade para emagrecer, todas as ites que a gente conhece, rinite, sinusite, bronquite, otite, todas as ites. Tem vários sintomas que podem estar relacionados com a intolerância alimentar. Mas o que a gente observa é que hoje as pessoas, antes delas começarem a mudar a base, que é o estilo de vida, a alimentação, melhorar a qualidade da alimentação, elas já procuram, lógico, um médico diretamente para tratar esses sintomas. E é claro que o médico, no papel dele, vai fazer o quê? Prescrever o medicamento. Então, ele vai prescrever o antialérgico, o Corticoide. o corticoide, o ansiolítico, o remédio para o sono, o remédio para o intestino e assim vai. Então, hoje ainda, as pessoas... Oi, pai! Vou falar um oi pro meu pai aqui, tá de Oi, especial. Marcos. Então, as pessoas, hoje, elas procuram... O que a gente observa é que elas chegam, assim, em última Tardiamente, né? caso... O último profissional que elas pensam em recorrer somos nós. Na então, verdade, nós sem deveríamos querer ser os puxar a primeiros, sardinha para o né? nosso...
e sem querer puxar a sardinha para nossa profissão, quando a gente faz o teste de intolerância alimentar e quando a gente melhora a alimentação das pessoas, e a gente vai explicando e vai modulando a flora intestinal e vai trabalhando toda essa questão de saúde, estilo de vida, exercício, alimentação, esses sintomas desaparecem. E aí, muitas vezes as pessoas já vêm assim com 10 anos de prazol, com 15 anos de laxante, de remédio para o intestino, e quando muitas vezes esse problema sempre está relacionado com a alimentação, né, mãe? Exatamente. Agora, os sintomas que a Juliana falou, vocês podem observar que quando você tem uma hipersensibilidade Peraí, alimentar... Caio, peraí, rapidinho. Caio, meu paciente está dando um depoimento, mas você também é super disciplinado, né? Ó, tem bastante gente falando. Claro, pode. Tá, Caio. Isso mesmo. Então, assim, vocês podem observar que pelos sintomas que a Juliana acabou de falar sobre a intolerância, a intolerância alimentar, ela pode comprometer qualquer tecido ou órgão, qualquer sistema respiratório. Você tem um problema de pele, você tem problema de mucosas, você tem problema cardíaco, você tem problemas de diversas... Depende do órgão-alvo que esse imunocomplexo vai atingir. Que eu vou explicar como ocorre. Agora, na alergia, o problema maior fica só na pele e mucosas. Olha como é importante. Então, ele fica muito mais centralizado. E os sintomas são muito mais agudos. Como eu falei, assim que você comer o alimento, pode inchar sua língua, você pode ter uma dermatite, pode inchar seus olhos, começa a dar coceira. Você pode ter, inclusive, gente, chegar a ter o fechamento de glote. Você pode, que é fatal, né? Às vezes, se você não socorre essa pessoa a tempo. Você pode vomitar, você pode ter diarreia. Então, assim que você entrou em contato com o alimento, em qualquer quantidade, você pode apresentar esse sintoma agudo, imediato, tá? E geralmente, então, o que mais acomete são as mucosas e a pele. Muito diferente das intolerâncias. Que então elas abrangem todo o nosso organismo, praticamente, os sistemas, né? E aí você vai ter isso de uma maneira tardia e todos esses que a Juliana falou. Agora, por que será? Deixa eu falar um número, mãe. Eu queria saber assim, alguém tem ideia de quantas pessoas hoje, Brasil, tá? Vamos falar a nível nacional. Isso que eu ia perguntar. Quantas pessoas, ou qual é a porcentagem de pessoas que têm intolerância alimentar hoje? Vocês têm ideia? A gente não tem grandes estudos, tá? Todos os nossos números aqui, nossos dados, é por experiência clínica e com os profissionais que a gente trabalha envolvido, que estão por trás de diagnóstico, de teste. Eu vou falar aqui, talvez vocês não saibam, né? Porque não são vocês que pesquisam isso. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje em torno de 80%, uma média, das pessoas possui alguma intolerância alimentar. Olha só, 8 em cada 10 pessoas tem e nem sabe, e nem imagina. Eu gostaria muito ainda que o teste de intolerância alimentar fosse cada vez mais acessível, né? Para grande parte das pessoas. E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são os alimentos que mais aparecem como intolerantes nas pessoas, né, mãe? Então, olha a diferença, né, esse percentual que alguns relatos, né? Porque a gente não tem dados estatísticos para isso ainda, né? É tudo muito recente. Mesmo que a Juliana falou que a gente estuda isso há muito tempo, a gente não tem ainda dados que nos dão comprovadamente o percentual de pessoas que têm intolerância. São as pessoas que fazem a clínica como a gente, que fazem os exames que nós fazemos, que vão estar colocando as experiências e dando os relatos de quantas pessoas que no atendimento a gente tem que apresentam essas intolerâncias. Então, de 50% a 80%. Agora, a alergia, gente, é de 2% a 8%. Né? É ridículo, né? É muito pequeno em comparação das intolerâncias. E, geralmente, a gente vê muito a questão da alergia presente nas crianças. Né? A gente tem quase que 25% das crianças, quando nascem, com alergia ao leite. Só que, por quê? Porque, principalmente, pela introdução precoce de fórmulas infantis, quando a mãe não consegue amamentar. E aí, o que acontece? A criança que não tem maturidade digestiva, ela começa a ter a alergia
aquela proteína do leite. Ela não consegue digerir e vai se tornando inflamatória. O principal sintoma que aparente nas crianças é o refluxo, né? O tão famoso refluxo. Isso mostra que ela tem uma alergia ao leite. E aí eu tenho que, mesmo que a mãe às vezes está amamentando, eu tenho que às vezes tirar até o leite da mãe, se caso ela estiver dando de mamar. Se ela tiver com fórmulas infantis, a gente tem que ver fórmulas hidrolisadas, né? Já, então a gente tem várias condutas para tomar para poder então tratar essa criança, porque depois de 2 anos, 50% delas já conseguem tolerar bem o leite, elas não têm mais o problema. Em torno disso, em média, né, que nós temos. E os alimentos que mais a gente tem alergia, além do leite, é o ovo, né, o amendoim, as castanhas, frutos do mar, né, são os que mais apresentam problemas com relação a alergias, tá? Agora, Juliana, me fala quais são os que a gente descobre aí no nosso consultório que mais aparece como intolerante. Então, falando de intolerância alimentar, primeiro, número 1 que a gente mais vê no consultório e a nível de teste assim, nacional, são as leveduras e os fermentos. E aí, que a gente, se vocês forem ver a alimentação das pessoas hoje em dia, todos os dias fermento sempre vai, né? Ou é no O pão, pão, viu, gente? Para quem não sabe, hein? ou é alguma receita, produto industrializado sempre vai, é no pão, é no bolo, é na torta. E aí, é por isso que eu recebi algumas críticas, que eu acho que esse domingo eu fiz um teste de uma receita, e aí eu falei assim, repeti 1000 vezes, eu falei, não vai fermento, não vai fermento, porque eu não uso fermento em nenhuma receita. E por que que eu não uso? Porque tá aí, todo mundo que chega no meu consultório e faz o teste de intolerância alimentar, não pode com fermento. E outra coisa, quando uma receita é muito rica em fibra, o fermento não tem função nenhuma. Então, não precisa. E eu não faço questão do bolo fofo, então nem precisa colocar o fermento e ó, já nem gera mais intolerância. Então, fermento e levedura é número 1. Em segundo lugar, gente, eu vou ter que falar, vocês não chorem, clara de ovo. E aí, né, mãe? Eu tenho vontade de, assim, puxar os cabelos quando chega no consultório aquele paciente que vem com aquela dieta, assim. Ah, eu Só como come 4 ovo. da manhã, 3 da tarde, 7 da noite e joga toda a gema fora. Gente, a clara, qual que é a proteína da clara que é o maior problema? É a albumina. E aí a gente vai no mercado e vê albumina em litro, albumina em pó, albumina em caixa, albumina de chocolate. Tenho Pelo muitos amor de pacientes que Deus. compram ela para fazer a panqueca, só de claras, né? E aí, com essa ideia, desculpa pela palavra, mas ridícula e horrorosa, né? Dessa questão do fitness, do bodybuilder, do milimetricamente calculado da proteína que ingere só a clara. Depois, em terceiro lugar, pode falar, mãe. Não, eu quero dizer que não que a clara não seja boa, gente. O que eu vou falar na sequência, que eu quero explicar Concentração, isso, é a quantidade e a frequência. Isso vai causar a intolerância. Então, não é o que a gente está falando aqui, que a clara não é boa, né? Dá para consumir, lógico, mas se vocês começarem a consumir em grande quantidade e frequência, ele pode se tornar um alimento intolerante. Vocês Então, podem se porque depois tornar sensíveis a ele. por que fica intolerante? Aí eu vou falar dessa questão da quantidade. Então, Tá. primeiro lugar, fermento e levedura. Segundo lugar, clara de ovo. Terceiro, leite de vaca. Quando eu falo leite, é leite e derivados, tá, gente? Leite e derivados. E em quarto lugar, o trigo. Olha aí, quando o Fábio me dá um positivinho assim, é que eu tô no caminho, né, Fábio? Fábio é um dos responsáveis, um dos maiores entendedores de intolerância. Olha a Ó, responsabilidade, né, mãe? ele é um professorzaço nosso aí, né? Que começou, né, Ó, estudando me com tudo finalzinho isso, pra tá? baixo se eu estiver indo mal, hein? A Sônia tá falando assim que a filha dela tem alergia desde que nasceu ao leite, né? E ela tá com 11 anos e permanece com alergia. Lógico, tem alguns casos que realmente o paciente não resolve a alergia durante o processo. Ele vai fazer uma maturidade gástrica, intestinal, digestiva, mas mesmo assim ele não vai conseguir digerir aquela proteína. Tem problemas genéticos aí envolvidos, né? Obviamente. Então a gente também tem casos como esse. Eu falei que 50% se curam em 2 anos, mas alguns
ficam a vida inteira alérgicos a esse problema, né? E também, às vezes, até pela aquela questão do medo de passar mal, eles acabam recusando o alimento, que é uma coisa diferente da intolerância, bem lembrado agora. Gente, quando o paciente é alérgico, ele só de lembrar o mal-estar que aquele alimento pode causar, ele já não quer comer mais, ele tem medo de comer. Na intolerância, geralmente, são os alimentos que vocês mais gostam, é o que vai dar problema, porque é o que mais vocês comem. Então, o paciente, ele sente, quando a gente ele tem que chora quando a gente fala vaca, isso, né? quando a gente tem que excluir É, a vaca do você fala, paciente, doutora, mas justo o como? ovo que você me tirou, que eu adorava. A Né? gente tira a mamadeira, né, mãe? A gente brinca que a gente tira a Nossa mamadeira Senhora. e começa a chorar. É. E outra coisa só que eu queria complementar é que o fermento vocês podem trocar por bicarbonato, né? Também, que dá para, às vezes, menos agressivo. E lembrem assim, tudo que é bebida fermentada, né? Isso tudo tem que ser removido. Ó, E deixa eu as... só fazer uma pergunta, que a gente está falando dessa questão dos alimentos, que eu falei assim, do fermento, clara de ovo, leite e trigo. Aí a Giane falou assim, meu Deus, o que a gente pode comer? Calma, muita coisa. Então, gente, vocês podem comer comida. Agora eu vou entrar na parte das causas. Por que que esses alimentos hoje são os alimentos que mais geram intolerância alimentar? É justamente por isso. Porque hoje, a gente que está atrás, que a gente que está atrás do consultório, a gente tem noção do que se baseia a alimentação da maioria das pessoas hoje. A dieta monótona. Hoje, se você for observar, a grande parte da alimentação das pessoas e da maioria das pessoas se resume a ovo, trigo, leite e fermento. Então, de manhã é bolachinha, pãozinho, salgadinho com quê? Com ovo ou com queijo. É muito Aí, monótono. bolachinha ou um ovo ou um leite, um iogurte, alguma coisa com queijo ou com pão, com salgado. Ainda mais agora na pandemia, né? Tudo alimento processado, está processado, industrializado. Quer Aí dizer, à tem tarde, muito pouco alimento de verdade eu que as faço um pessoas estão ovo, eu comendo. faço um bolo, eu como um pão com queijo, uma torrada, um biscoito, um Muitos iogurte. açúcares, né? De Farinados. novo, de novo. Então, uma das principais causas desses alimentos gerarem intolerância é a dieta monótona. Quando vocês perguntam assim, então o que a gente vai comer? Você vai comer comida. Por que não Exatamente. batata, batata doce, mandioca, carne, frango, peixe, verdura, legumes, sementes? Então, a dieta monótona hoje é o que gera esse tanto de intolerância. Agora, quando a gente começa a rodiziar, ter variedade, então um dia você comeu ovo, daqui 2 dias você come o ovo de novo. Não assim, ovo todo dia, leite, iogurte, queijo todo dia, pão, biscoito, bolacha todo dia. Nós temos coisas boas para falar para eles até o final, né, Juliana? Então, Sobre a intolerância. vocês têm que pensar também que Não é fácil. o quanto existe de alimentos que vocês não estão consumindo que vocês têm que inserir. Então, pensem que é uma dieta de inclusão e não uma dieta só de exclusão. Exatamente. E esses alimentos que a gente está falando, as pessoas, além de comerem todos os dias, comem em excesso. Tem que ter. Por quê? A proteína. Por que eles geram também, além da dieta monótona, além de todo mundo só ficar comendo isso o tempo inteiro, a proteína desses alimentos, do leite derivados, do ovo, do glúten, elas são proteínas de difícil digestão. Então, quando a gente consome esse tipo de alimento, se você já não tem uma microbiota saudável, uma flora intestinal saudável, capaz de digerir, de receber essa proteína, de digerir e de absorver, elas vão ficando. Eu sempre explico assim para o meu paciente para ele tentar visualizar. Sabe aquela peneirinha que a gente coa arroz? Então, pensa que a nossa flora intestinal Mais laçando. aquele arame, né? É a peneirinha. A gente chama de microvilosidades, que são os furinhos. Se a sua microbiota intestinal tá íntegra, tá forte, tá inteirinha, tá bonitinha, como aquela redinha, passa a água e fica o alimento, certo? Como tem que ser. E filtra o que tem que filtrar. Agora, quando você tá com uma disbiose intestinal, ou seja, quando você tá com uma permeabilidade intestinal muito grande, uma inflamação intestinal, que é como se aqueles buraquinhos daquela peneirinha tivessem uns rasgos, uns furos bem grandes, esses alimentos que têm poder inflamatório maior, quando você entra em contato com eles, o intestino e o nosso organismo não consegue digerir e absorver. Essa proteína que deveria ser hidrolisada para depois ser absorvida,
ela passa inteira pela microvilosidade intestinal. E ela cai direto na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação. E aí o corpo, ele não identifica essa macromolécula. Ele forma um imunocomplexo, uma molécula grandona, e ele entende isso como algo estranho. Porque ele só recebe peptídeos e não macromoléculas. E aí o que ele começa a fazer é atacar. E esse ataque é o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico sendo recrutado para combater essa molécula. E aí vem todos os sintomas que a gente falou. E aí que cada um pode ter sintomas diferentes. Além da questão que a Juliana disse, da monotonia na alimentação, a gente não pode esquecer que eu falei duas coisas muito importantes na live da segunda-feira, que eu falei que a gente ia trabalhar toda a parte digestiva, que é a mastigação. Todo problema pode ser resolvido, gente, se vocês mastigarem os alimentos bem, comerem devagar. Fora isso, a gente tem um outro problema, que é decorrente também, às vezes, de processos de má digestão, que é a hipocloridríase. Quando falta suco gástrico no nosso estômago, a gente tem dificuldade para digerir proteínas. Então, eu já não mastiguei direito aquela proteína. Eu engoli a proteína e eu não tenho suco gástrico suficiente. Meu pH do estômago, que deveria estar 1,5 em torno disso, ele está acima disso. Aí eu não vou digerir essa proteína. E acontece o quê? Eu vou começar a criar deficiências de enzimas digestivas. Por quê? Porque eu vou precisar de muita enzima para poder digerir aquela proteína que já deveria ter tido processo na boca e não teve, no estômago e não teve. E essa falta enzimática vai proporcionar maior dificuldade ainda na digestão desta proteína. A partir desse momento, a gente vai criar um processo desbiótico lá no intestino. Você começa a ter uma fermentação por bactérias, né, por esses alimentos, essas proteínas mal digeridas. As bactérias do mal, elas vão começar a fermentar. Por isso que a gente tem aqueles sintomas de estufamento, de má digestão. E isso vai causar inflamação no intestino. Ok, causou inflamação, causou desbiose, causou inflamação, como a Juliana disse, a gente vai quebrar essa barreira intestinal que deve ser muito bem protegida pelas pontes que unem célula com célula, e aí vão passar então essas proteínas mal digeridas lá para dentro, além de um monte de toxinas, lipossacarídeos, vai dar uma endotoxemia metabólica. E aí, esses complexos, na verdade, que são neutralizados pelo IgG, esses imunocomplexos, eles vão, os macrófagos, que são as células de defesa, elas vão engolir eles e para poder eliminar, para poder fazer com que haja uma morte. Só que se chegar muito, eles vão começar a se grudar em diversos tecidos do nosso corpo. E aí vão começar a gerar doenças. Então, eles podem grudar no pâncreas, na cabeça, causar dor de cabeça, na sua tireoide, causar uma doença autoimune, no fígado. Exatamente. Por isso a gente tem uma diversidade de problemas decorrentes do que, gente? Sabe por quê? Porque eu não mastiguei, porque eu bebi durante a refeição, e aí eu diminuí a minha acidez estomacal, por problemas bobos, né? Porque eu comi sempre a mesma coisa. Isso vai acarretar todo esse trajeto. Então, vocês agora sabendo disso, vão variar a alimentação, não vão beber, né? E vão tentar, gente, a rodiziar os alimentos, né? Porque só dessa maneira que a gente pode prevenir que vocês tenham intolerâncias alimentares. Porque como é um diagnóstico tardio, às vezes a gente começa a ser intolerante por um alimento que eu como demais, que eu me exponho, só que eu vou criando outras intolerâncias. Porque o diagnóstico, às vezes, o paciente não imagina que ele é intolerante. E quando ele vai descobrir, que ele chega a um nutricionista que tem a competência de saber que ele é intolerante, aí que descobre através dos exames, que realmente, além do exame clínico, ele tem a comprovação de um laudo, o que acontece, gente? Aí já tem uma diversidade muito grande. A Juliana falou dos principais,
Mas tem paciente aqui que, nossa, tem um monte de intolerâncias alimentares. E aí a gente vai tirando o que é mais alto, o que é médio, porque dão 3 graus de intolerância. E o mais fraco, às vezes, a gente deixa um pouquinho, senão fica muito restritiva a alimentação. Falar agora que tem muita gente perguntando assim, mas nunca mais eu vou poder comer isso ou aquilo, dá para reverter ou não dá? Gente, intolerância alimentar. Então a gente vai falar do como que as pessoas estão perguntando, como que a gente diagnostica, como que a gente fica, como que vocês ficam sabendo se vocês são intolerantes e a quais alimentos que vocês são intolerantes. A gente tem o teste hoje de intolerância alimentar de 60 alimentos que a gente consegue avaliar frutas, alguns temperos, sementes, o ovo, o leite, o glúten, enfim, uma série de coisas, o fermento que eu falei também para vocês. E aí, como que entra a nutrição? Esse teste que a gente utiliza, ele classifica em 3 níveis a intolerância alimentar. O alto, o médio e o baixo. E aí, como que a nutrição entra? Então, durante 3 meses, os alimentos que deram alto e médio, eles são excluídos da alimentação, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer o seu corpo desmemorizar, não ficar tão sensível. Desinflamar, né? Nós vamos desinflamar. E aí, enquanto isso, nesses 3 meses que você desmemoriza, desinflame, dessensibiliza o seu organismo em relação a esses alimentos que deram alto e médio, é o tempo que a gente tem de restabelecer a flora intestinal. Então, é o tempo que a gente tem de suplementar com suplementos certos para a gente reconstruir a flora intestinal, repovoar, reorganizar, reequilibrar, diminuir células patogênicas, as gram-negativas, aumentar positivas, a gente restabelecer a simbiose intestinal. E aí depois, passado esses 3 meses, e aí, gente, assim, sem pânico, hoje em dia, a gente tem uma enormidade, uma infinidade de possibilidades. Substitutos, né? Tanto receitas, como substitutos, como produtos, como suplementos. A gente pega, é muito comum hoje mesmo, ó, uma paciente fez o teste, ela não pode fermento, nem castanha, nem clara, nem glúten e nem ovo. E, nossa, o cardápio dela ficou com um monte de opções legais. Hoje dá para fazer um monte de coisa bacana. E o paciente está sentindo tão bem, mas tão bem no tempo, que ele nem faz mais questão de comer o glúten, de voltar a tomar o leite, de voltar a comer tanto ovo, porque ele já começa a sentir, não só, ele começa, aqueles sintomas que ele tinha muito, então, por exemplo, a distensão, o estufamento, a dor de cabeça, é um divisor de águas na vida da pessoa. Em 30 dias, a gente tem melhora de todos esses sintomas. É como você tirar com a mão. Se ficar, é muito pouco ainda. Porque o paciente entrou em contato. Porque às vezes não é fácil ele aderir 100% ao cardápio. Então, gente, é muito legal, porque nós temos os livros de receita. A gente dá todo o nosso cardápio com receita juntos. E é isso que a Juliana falou. A gente não fala só você não pode. A gente vai falar o que vocês podem comer em substituição. Então, hoje tem todo um protocolo para tratar tanto as alergias quanto as intolerâncias alimentares. Então, a gente vai fazer um cardápio todo personalizado com as receitas e vai fazer a suplementação adequada para isso. E vai estar sempre reavaliando o paciente. Então, as intolerâncias, gente, elas vão, não é para sempre. Elas são adquiridas ao longo da vida, pelas causas que nós acabamos de falar, mas você pode voltar a comer esses alimentos se você depois tiver uma alimentação variada, saudável, equilibrada, você está desinflamada, aí vai recolocando. Então, passado esses 3 meses da terapia nutricional, aí a gente volta assim, por exemplo, o paciente deu positivo para o ovo. A gente vai introduzir o ovo uma vez, um dia, um alimento só novo, e vamos esperar até uns 3, 4 dias para ver se o paciente desencadeou aquela reação que antes ele reclamava. Então, por exemplo... porque ela falou, lembra que as intolerâncias podem aparecer até 3 dias? Então, a gente sempre vai dando esses intervalos. Porque se aparecer, aí a gente breca outra vez. E assim que a gente vai prosseguindo, né? E assim, ó, gente, a partir dos 3 anos a gente pode já estar fazendo os testes, que é quando a criança ela já tem uma diversidade. Quem faz.
Então, é o seguinte, a partir dos 3 anos, a gente já supõe que a criança já tem contato com grande variedade dos alimentos. Então, a gente pode fazer a partir dos 3 anos. O teste dura 40 minutos, que é uma coisa super rápida. E muita gente está perguntando aqui, ó, eu respondi agora, posso voltar a comer? Pode, não é para sempre. Emagrece? Depende, gente. Esse teste não foi feito para você emagrecer. Só que, a partir do momento que a gente exclui processo inflamatório, que vai estar no gástrico, intestinal e todos esses sintomas tão ruins, que dão mal-estar, que acabam com a sua energia, que mexem com a sua imunidade, você fica tão transtornada quando você fica com o intestino constipado, estufada, que você acaba, às vezes, também comprometendo grande parte delas com a sua produtividade, com as suas atividades, com a performance do exercício, e inclusive com o emagrecimento. E Então, embora não é um teste para a gente fazer para emagrecer, a partir do momento que você faz todo um trabalho desse, fica muito mais fácil o paciente ter uma resposta melhor no processo de emagrecimento, porque você tirou toda aquilo que estava inflamando o paciente e que às vezes é um contraponto para ele poder gastar mais energia e utilizar mais aquilo que ele está comendo. Aí ele vai ficar bem mais nutrido com bem menos quantidade de comida, né? Porque o que importa é a densidade nutricional e o que ele consegue absorver. Isso ele vai conseguir. a Marília está perguntando assim: qual o teste? É o teste que chama teste de intolerância alimentar. É uma picadinha, né, que a gente dá, que o laboratório dá na análise, e aí a gente consegue fazer a reação em vários alimentos do antígeno e anticorpo. A gente descobre qual alimento que o paciente é intolerante nesses níveis que eu falei. Chama teste de intolerância alimentar. Ele não vai ser um teste. O paciente às vezes fala assim: ah, doutora, deu leite, então eu posso consumir alimentos zero lactose, lac-free? Não, porque lactose é a parte do açúcar do leite. E esses testes e esses problemas de intolerância, de hipersensibilidade, eles vão ser ocasionados pelas proteínas. Então, é um teste que vai falar: olha, você tem sensibilidade à proteína do leite, que 80% da proteína do leite, gente, é caseína. Então, Exatamente. não adianta eu consumir produto lac-free. Eu tô, assim, um monte de paciente chegar aqui, mas doutora, já tirei a lactose, ou eu não sou sensível à lactose e continuo com problema quando eu tomo leite. Por que será? Porque o teu problema é caseína, o teu problema é proteína. Então, o teste, ele vai acusar a sua hipersensibilidade à proteína do leite, não à lactose, tá? Eu recebi várias perguntas das pessoas falando assim: ah, mas os alimentos que derem positivos no teste que eu sou intolerante, você para sempre? A gente já respondeu isso. A gente consegue reverter, mas assim, depois que faz o teste, descobre, a gente faz a terapia nutricional, a suplementação, e a gente volta a reintroduzir, se você voltar a cometer os mesmos erros de antes, ah, então passei no teste do ovo ou do queijo e não passei mal. Esperei os 3, 4 dias, não passei mal, vou voltar a comer. Se você voltar a comer na mesma frequência, com a mesma quantidade, você vai voltar a ser intolerante. Aí vai ter que parar tudo de novo. E quando volta, como a Juliana falou, tem que ser pouquinho. Ah, doutora, eu comi, mas eu não me senti mal. Que bom. Então, nessa quantidade, você tolera. Lembra que eu falei que, assim, se chegar muito de uma vez só lá na circulação, eu vou ter problemão. Se chegar pouquinho, eu tenho como macrófago engolir e descartar aquilo, né? E eliminar, né? E fazer uma morte celular. Se chegar muito, eu não tenho como acontecer isso. Às vezes você não está preparada para essa carga que vai chegar. Outra coisa, tem uma contraindicação? Às vezes vocês podem estar perguntando isso. Existe só uma contraindicação, gente, abaixo dos 3 anos e quem tem problema de coagulação sanguínea. Né? Pessoas Sim. que têm alguma patologia que envolve coagulação sanguínea, que não fazem boa coagulação, a gente evita o teste, porque, como a Juliana falou, é uma gotinha de sangue. Né, que a gente vai tirar, é um capilar, é muito pequenininho, é no dedo, não é nada na veia, mas mesmo assim seria algo que seria contraditório, vamos dizer assim. Uma outra pergunta que eu recebi bastante assim, por exemplo: ah, doutora, se eu for intolerante ao milho, então eu não posso mais comer nada que tenha amido de milho, que vá derivados do milho, por exemplo? Leite de milho, existe leite de milho.
Então, leite É, de milho, farinha. barreira, né, que é o amido de milho. Sim, exatamente. Você não vai mais poder consumir. Por quê? Porque tem os Ah, resquícios derivados da proteína do milho, que é a alergênica que para você deu no teste. Né? é. Ah, para mim deu amêndoa, deu castanha. Então, farinha de amêndoa, leite de castanha. Pode? Não, não pode. Porque você pode ter contato, pode ter traços da proteína que para você deu a reação. O contato é dentro do processo industrial do alimento. Ele teve contato com a proteína quando ele foi fabricado. Então, mesmo que seja traços, dependendo da sua intolerância, às vezes você não é capaz de tolerar naquele momento, entendeu? Por isso que são a proteína, o leite, o produto, o alimento e seus derivados. Outra coisa também muito comum de acontecer por exemplo, dá um problema de deu mexilhão, por exemplo, num paciente aí, ele teve Ou um uma alimento intolerância. que a pessoa quase nunca come, sei lá, deu quinua, laranja. Nua. Ah, mas eu nunca comi isso. Como é que foi dar intolerante? Começa a pôr em descrédito o teste. Gente, a gente tem proteínas que têm similaridade. Elas têm, a forma molecular delas são muito parecidas. Então, às vezes, a gente tem que descobrir, e nós temos uma tabela para isso, quais são as similaridades de proteína daquele alimento. Né? Então, por exemplo, eu tenho deu noz de cola, por exemplo. Ah, quem é? Pode ser o cacau, pode ser o chocolate, né? Então ela não tem ela não tem contato com esse alimento, mas ela pode ter com proteínas parecidas com aquele que deu. Isso pode acontecer também. Exatamente. Uma outra pergunta assim: olha, eu tenho intolerância à lactose. Pode consumir whey? E aí? O que vocês acham? Que pode ou não pode consumir whey quem der intolerante a leite de vaca? Tananana. Quem tem alergia, nem sonhando. Porque o que é o whey protein? É a proteína hidrolisada do soro do leite. Então, ela tá hidrolisada, ok. Só que ela tá lá. Então, quem tem alergia não pode. Agora, quem é intolerante? Gente, as respostas não pode, não. Olha lá. As respostas são muito individuais. Então, assim, por exemplo, a doutora Roseli, minha mãe, pode falar da experiência clínica dela. Tenho pacientes que no teste dá positivo para o leite derivados, mas que eles toleram um pouco a quantidade, mas sim um whey hidrolisado às vezes. Eu tenho pacientes que não toleram de jeito nenhum. Então a resposta sempre é muito individual. E aí ele fala assim: então tá, se eu não conseguir, não me dei bem com whey protein, então eu vou comprar proteína vegana. Então a proteína vegana eu posso, só que a gente vale lembrar assim: proteína vegana hoje é feita de quê? A maioria das proteínas vegetais. Ou de ervilha, ou de arroz, ou de batata, ou de semente. E aí pode ser que o paciente seja intolerante ao arroz, à ervilha, à batata, à quinoa. Então sempre tem que estar dando uma olhadinha na composição nutricional. Agora, a questão do whey é muito individual, porque depende da frequência, da quantidade, qual o tipo. E uma coisa muito importante, gente, muito importante. Suplemento bom custa caro, É. né? Então, assim, as pessoas hoje, a gente não Ainda mais consegue, proteína, né, gente? Ainda a mais gente não proteína. consegue, quanto mais Tem hidrolisado, mais misturas, né? por causa do processo. A gente não consegue acompanhar. Eu recebo aqui muita foto de suplemento que as pessoas compram e falam, doutor, esse é bom, doutor, esse é bom. Eu não consigo saber tudo que se lança no mercado. Segundo, vale ressaltar que nem tudo que está descrito no rótulo você pode acreditar que é o que está no produto que você vai consumir. Então, quando fala assim, 100% hidrolisado, 90% de filtração. Se a gente não conhece a marca, que é uma marca idônea, tá mentindo para você. Tem um monte de concentrado lá, a proteína tá intacta, você começa a passar super mal e fala, putz, não posso com whey. Quando na verdade é que tem falsidade. Exatamente. Porque tudo tem um preço justo perante a matéria-prima, obviamente, né? Ninguém faz milagre. Agora, essa questão que a Juliana falou é importante ressaltar, e a minha experiência também, às vezes, acaba tendo mais ou menos essa questão, como a Juliana disse, as pessoas às vezes toleram bem o whey ou como não toleram. Se ela tem uma sensibilidade, uma hipersensibilidade ao leite,
tem pacientes que sim, não. Por quê? Porque se a hipersensibilidade dela for pela caseína, ela vai poder tomar o soro do leite tranquilo, ela toma ele. Porque o problema dela não está nas outras proteínas do soro do leite, sim na caseína. Né? Então, ela pode tomar whey. Agora, se o problema dela tiver na lactoglobulina, na alfa-globulina, na lactoferrina, que são proteínas do soro do leite, né? Aí ela vai ter problemas. Então, por isso que uns podem, outros não. Depende da dificuldade que ela vai ter com relação à digestão da proteína específica. Se é caseína ou se são as proteínas do soro do leite. Aí a gente pode entrar ou pelos wheys veganos, né, com eles, ou então pelos aminoácidos, que também são recursos ótimos que a gente tem usado bastante para poder suprir uma recomendação de proteínas ao longo do dia, quando o paciente não tolera bem o whey e não tolera bem nem o vegano e nem do soro do leite, tá bom? E tem uma paciente falando assim agora aqui, ó, a Rosana. Uma questão leiga. No iogurte desnatado também possui lactose? Os iogurtes, gente, eles já têm baixa lactose porque eles foram fermentados. Então, quando há um processo de fermentação na indústria, a lactose, que é o açúcar, já foi utilizado para fermentar, porque é inoculado bactérias para fazer a fermentação e fazer o iogurte. Então, ele tem pouca quantidade de lactose. Mas existe no mercado, para quem é intolerante à lactose, que é totalmente diferente do que nós estamos falando aqui, existe os iogurtes sem lactose. O que nós estamos falando aqui, gente, não é intolerância à lactose, é intolerância às proteínas alimentares. É muito diferente, não tem nada a ver. E o paciente fica super confundido. Outra coisa que eu quero deixar claro, que eu estou vendo um monte de gente, ai, doutora, que horror, o que nós vamos comer? Não dá para comer nada. Não é isso. A gente só está querendo alertar e ajudar. Tem um monte de coisas que a gente vai poder oferecer para vocês, né? Então não precisa, parece que tirou o leite, tirou o chão das pessoas. Não é isso. Tem muitas outras coisas, né? As pessoas precisam ter menos Experimentar. preconceito. Experimentar. A gente lá no consultório, a gente tem uma bebida de soja, a gente tem vários tipos de proteína, de barrinha para os pacientes experimentarem na hora. E olha, eu falo para vocês que até hoje eu não consigo, acho que, encher uma mão dos pacientes que fizeram cara feia para as bebidas vegetais, de soja ou de castanha, que a gente mostra lá, que a gente faz o paciente degustar. Então, assim, hoje existem bebidas de tudo quanto é tipo, existe N ingredientes para a gente fazer o pão em casa, né? Para substituir o glúten, o ovo. Sabe o que a Arlene falou aqui para mim? A Arlene Costa, ela falou que uma dieta variada é muito difícil. Por isso que as pessoas fazem monotonia. Gente, difícil em que sentido? Eu sempre falo para vocês que é muito mais difícil vocês ficarem doentes. Muito mais difícil é comprar remédio e ficar ao longo da vida sofrendo. Isso é difícil, né? A saúde é o bem mais precioso que a gente possa ter. E se você tiver um planejamento, uma organização e saber exatamente identificar, diagnosticar o problema, como a gente está falando e informando vocês, você vai ver que a gente não passa dieta difícil. E muito pelo contrário, eu e a Juliana, a gente segue um cardápio individualizado que o paciente consiga praticar. Não adianta estar só no papel. A nível de custo também, né, Juliana? De custo. Porque ó, a gente também tem filhos, tem casa, tem marido, a gente trabalha. Então, ó, a Silvia é uma paciente minha. Quando a gente fala da questão de comer variado, é assim, a partir do momento que você se organiza, você não precisa comer todos os dias a mesma coisa. Aquela sua organização vai ser capaz de você fazer variedades ao longo da sua semana, de você variar as suas receitas. A gente não está falando para você todo dia ficar na cozinha, fazendo 1000 receitas, porque a gente sabe que tudo tem que ser prático e saudável. Mãe, só para te lembrar que faltam 6 minutos. Ah, então, vamos falar. Elas estão, muita gente elogiando, eu estou agradecendo. Deixa eu falar dar um do retorno para a Fabiana aqui. A Fabiana está falando que ela queria falar sobre. Gostaria de perguntar sobre os exames de acordo com o tipo sanguíneo. Aí é outro departamento, tá? Presente, essa live vai acabar. Exatamente. Então, deixa eu falar rapidinho do presente, porque o que eu e a Juliana pensamos, né? A gente está querendo ajudar vocês ao máximo, né? Principalmente com esse assunto que é de vital importância. Não dá para a gente
poder ajudar, tipo, nenhuma patologia, doença, emagrecimento, se a gente não cuidar primeiro dessa parte de alergia e intolerâncias alimentares, principalmente as intolerâncias alimentares. Então, gente, para todo mundo que assistiu essa live até agora, vai ter uma senha que se chama Equilíbrio, nada mais justo, porque é o nome da nossa clínica, né? E quem, a partir de hoje, pode deixar recado, a partir de amanhã até o final desse mês, né? A partir de agora, terminando a live, até o final desse mês, entrar no nosso WhatsApp, ou pelo e-mail, pode ser, pelo nosso site, e escrever equilíbrio, né? Eu quero presente da Equilíbrio, que é a senha que eu assisti na live, que eu escutei na live, vai ganhar então o nosso presente. É super especial, só que nós não vamos falar o que é, né, Juliana? A pessoa vai ter que entrar em contato. Então, aí esse presente, só para dar uma dica, tá relacionado com Com a intolerância nossa alimentar. live. É, isso Tá? aí. Falar que assistiu a live e que o código é equilíbrio. Tá relacionado à intolerância alimentar. Com certeza vai ajudar todos vocês a mudarem completamente a qualidade de vida de vocês. Vai ajudar e muito a vocês entenderem desse problema, a solucionar esse problema. Então, ó, até o final desse mês, ou manda um WhatsApp, ou liga, e-mail, telefone, Instagram, ou para mim, ou para a doutora Roseli, fala, olha, eu assisti a live, eu vi que o código é equilíbrio e eu quero ganhar esse presente. A gente vai falar qual que é o presente para vocês. Então, E é aí uma vocês coisa vão que a ver gente se interessa, né? Lógico, né, Juliana? Aí vocês vão ver se. Aí eles vão ver se interessa, né? Que Ó, se eles vão sinceramente, querer. não fosse para mim, mas com certeza ia me interessar, porque eu sou super curiosa para ganhar esse presente e usar logo. É isso aí. Então é isso que a gente quer. A gente quer melhorar a saúde de vocês, qualidade de vida. A gente quer poder ajudar de alguma forma. Eu sei que as Oi, já pessoas vai acabar. agora, na pandemia, estão precisando muito disso. E eu agradeço demais, né? Toda a presença de vocês, o carinho, né? E poder estar junto com vocês. Obrigado para todos. E até a próxima live, né, Juliana? Gente, Compartilhadas, beijo, boa ó, noite para ou vocês. Espero que não. tenham gostado. É isso Mandem aí. curtir. Eu não consegui responder todas as perguntas. Mandem aqui via direct para mim ou para a doutora Roseli, que a gente vai continuando respondendo. Ó, qual é o WhatsApp? No Stories agora, meu e da doutora Roseli, a gente vai colocar o WhatsApp que vocês têm que E a mandar. palavra. Ou é o Insta. Pode mandar no meu Insta, pessoal. Pode mandar no Insta da doutora Roseli, que a gente encaminha para a clínica. Vou escrever tudo para Código vocês agora, lá nos equilíbrio. stories, hein? Tá bom, gente? Um beijo grande e essa live vai ficar gravada, se Deus quiser. Beijo, Ó, mãe. até. Tchau, Ju. Até, boa noite. Tchau, até. Um beijo. Me inscrevam.